Galerinha, fiz o Enem em 2011, prova amarela. Nossa, prova super de boa, super tranquila de fazer. Eu marquei 25 fáceis, que eu vou jogar fora, que todo mundo vai acertar. Eu sei que todo mundo vai acertar, então não precisa nem perder tempo com elas. E eu classifiquei 15 entre média e difícil. Aí teve muito pouca questão difícil. Eu só botei 3 difíceis que a gente pode errar e o resto média, são 12. Então a meta para o Enem 2011 de acerto será... Não, na verdade errei. Na verdade aqui, ó, foram 30 questões fáceis. 30 questões fáceis. Então a meta de acerto vai ser 42, porque a gente vai acertar as fáceis e as médias. Então a gente tem que acertar as 12 médias, que eu classifiquei aqui em cada um em nível de dificuldade. 42 acertos. Bora lá. Vocês vão ver que essa prova foi mais tranquila mesmo. Primeira questão. Bora. Questão 145. Ela teve 25% de acerto. O consumo atingiu o maior nível da história do ano passado. Os brasileiros beberam o equivalente a 331 bilhões de xícaras. Considere que a xícara citada na notícia seja equivalente a aproximadamente 120 ml. Suponha que em 2010 os brasileiros bebam ainda mais café, aumentando o consumo em 1/5 do que foi consumido no ano anterior. De acordo com essas informações, qual a previsão mais aproximada para o consumo de café em 2010? Então, galera, bora lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o valor de 331 bilhões de xícaras, pegar e multiplicar por 120 ml. Aí você vai achar o valor em litros. Vamos lá. 331 vezes 10 a 6 xícaras, que é bilhões, vezes 120 ml, certo? Você vai chegar no valor aproximado de 40 bilhões de ml. Só que ele está em litro, né? Então vamos passar para litro. Um litro tem 1000 ml, então 1, 2, 3. Então vai ficar igual a 40 vezes 10 a 6, que é bilhões de litros, certo? Só que ele falou que o consumo aumentou em 1/5. Aí eu vou mostrar o jeito que eu faço. 1/5 eu sei que é 0,2. É como se fosse aquela de porcentagem, de aumento. Se aumentou 0,2, então aumentou 1,2. 1 mais a taxa de aumento, sobre o valor de 40. Que fica aproximadamente, fica igual a 48 bilhões. Certo? Aí já sai a resposta. Ou você pode fazer do outro jeito. Como é que você pode fazer do outro jeito? Você calcular 1/5. O outro jeito de você fazer. Como você achou o valor lá de 40 bilhões, 10 a 6 bilhões de litros, você pode pegar 1/5 desse valor. Quanto que é 1/5 de... Dá igual a 8 bilhões. 8 vezes 10 a 6 bilhões de litros. Aí o que você faz? Você soma 40 mais 8. Vai ficar 48 bilhões também. Essa questão a gente ia botar em quê? Podia ser razão em proporção, ou porcentagem mesmo, se fizer do meu jeito. Eu vou deixar razão em proporção. Razão e proporção. Ok? Próxima questão, 162. Teve 26% de acerto. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento e no segundo mês recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses 2 meses, resolveu tirar o montante de 3.800 gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de... Então vamos lá, ela tinha uma quantia de ações, valor de X, certo? Aí falou que ela perdeu 30% do total do investimento no segundo mês. Ou seja, de X, como ela perdeu 0,3, 30% do total que ela tinha, ficou com quanto? 0,7x, certo? E depois falou que ela recuperou 20% do que havia perdido. O que ela perdeu? Não foi isso aqui? Ela recuperou 20% disso, ou seja, a gente pode fazer até por uma regra de 3 para ficar mais fácil. 0,3x é igual a 100%. Se ele recuperou 20%, qual que é o valor? 20% é quanto desse valor? Corta, vai dar 5. Vai ficar aí 0,3 sobre 5, que é igual a 0,06. Ou seja, de X. Ou seja, ela recuperou 0,06 do total do investimento. Aí depois ele foi lá e retirou o montante gerado, que deu 3.800 pela aplicação. Ele quer saber qual era a quantia inicial, ou seja, qual é a quantia X. Você concorda que esse aqui foi o valor... Esse aqui foi o primeiro valor do primeiro mês que sobrou, porque ele perdeu 0,3. E esse aqui ele recuperou 0,6 no segundo mês. Então você tem que somar esses dois, 0,7x mais 0,06, x é igual a 3.800.
vai ficar 0,76x igual a 3.800. X é igual a, vai dar 5.000, certinho. Letra C. Questãozinha de quê, galera? Podia ser de juros, né? Mas assim, naquela de matemática financeira, só que a gente é melhor botar em porcentagem, porque a gente usou muito porcentagem aqui. E aumentos e desconto, então ficaria certinho pra botar no caderno de questão. Porcentagem. No subtópico de quê? De aumentos e descontos. Lembrando que essa questão teve 26% de acerto. É uma questão média, né? Mais fácil, mais difícil do que a outra. Próxima questão, 165. Teve 22% de acerto, ela. Bora lá. O gráfico mostra a velocidade de conexão à internet utilizada em domicílios do Brasil. Esses dados são resultado da mais recente pesquisa de 2009, realizada pelo Comitê Gestor da Internet, CGI. Bora lá. Escolhendo aleatoriamente, ó, questão de probabilidade, um domicílio pesquisado, qual a chance de haver banda larga de conexão de pelo menos 1 Mbps nesse domicílio? Então, como é que a gente faz? Toda questão de probabilidade. Número de casos favoráveis sobre o número total de possibilidades. O total espaço amostral. Vamos lá. Qual que é o número de casos favoráveis? É haver pelo menos 1 megabyte nesse domicílio. Vamos lá, então vamos para a questão. Qual que é pelo menos 1? A galera errou isso aqui, eu vou explicar o que a galera errou nessa questão. Aqui está escrito até 256 kbps, certo? Aqui está entre 256 e 1, é o que a gente já quer. Só que nesse caso, não é para contar, por quê? É para contar a partir desse aqui, ó, de 1, porque ele está falando, de 1 a 2, entendeu? Aqui está entre 256 e 1, quer dizer que o 256 não vale. É a partir do 257 até o 999, certo? Para dar 1. Por isso que a galera errou, a galera contou isso aqui e acabou errando. A gente tem que contar qual? A gente tem que contar esse aqui, ó, pelo menos 1, então, certo? Então a gente vai contar esse e pra frente. E esse aqui não sabe, não responde? Não, a gente não conta, porque não é um caso favorável, a gente não sabe. E esses são os casos favoráveis, que dá P igual a 15 mais 5 dá 22. Sobre o total de possibilidades, somando isso aqui tudo dá 100, né? Porque ele deu em porcentagem, então é 100. Mas se você somar dá 100. Isso aqui equivale a quanto? 22%, que é igual a 0,22. Ok? Questãozinha letra D, resposta. Questãozinha de boa também, mas a galera costuma errar. Probabilidade. Próxima questão. Questão 168. Essa questão teve 22% de acerto nacional, né? Ora, é possível usar água ou comida para atrair aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores, mas é importante saber que na hora de fazer a mistura você deve sempre usar uma parte de açúcar, uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar ao cristalizar também pode manter o bico da ave fechado, impedindo de se alimentar. Isso pode matá-la. Ok. Vamos lá. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato cilíndrico e suas dimensões são 10 cm de altura, 4 cm de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de... Ele quer saber a quantidade de água que deve ser utilizada na mistura. Então, bora lá. Como é que a gente faz essa questão? Primeiro, a gente vai calcular o volume do copo. O volume do copo, que é um cilindro, é igual a πr ao quadrado, vezes a altura. Então, π é 3. O raio, como o diâmetro é 4, o raio é 2, vezes 2, vezes a altura, que é 10. Isso aqui dá 120 centímetros cúbicos, certo? Lembrar que é grama por ml, lembra que grama por ml é a mesma coisa que grama por centímetro cúbico. Ou seja, se aqui tem 120 centímetros cúbicos, vai ter 120 ml também, certo? Talvez a galerinha pode ter marcado esse e errado a questão, 120. Por que tá errado? Vou fazer aqui do lado. É o seguinte, porque ele disse que a mistura que ele quer. A mistura é feita de uma parte de açúcar para 5 partes de água. Ou seja, se
você for pegar o copo total, nesse copo tem que ter 5 partes de água e uma parte de açúcar. Então, pra gente garantir que tem... Pra gente calcular a quantidade de água, é o seguinte, a gente vai pegar o total, como se fosse assim, o total, que é 6, né? 1 mais 5 é 6 partes, e tem que ter 5 de água. Então tem que ter 5 cestas de água, certo? Do volume total. 5 cestas do volume total. Qual que é o volume total? 120. Esse aqui dá quanto? 100. Então, letra C seria 100 ml. A galera pode ter errado porque marcou 120 porque não fez isso. Isso a gente poderia botar essa questão de razão e proporção. Bora. Essa questão já complicou um pouquinho mais por causa disso. Mas tá tranquilo ainda. Bora continuar. Próxima questão, 159. Essa aqui teve 16% de acerto no exame do Enem de 2011. 16%. Galera, a maioria não entende muito a probabilidade. Só que essa questão, na verdade, ela é uma questão média para fácil. E seria classificada desse jeito. É uma questão de probabilidade de tipo, conceitos básicos, iniciais, sabe? Então bora ler. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma região rural, comercial, residencial, urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas da ilha de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31. Importante, tais temperaturas são apresentadas no gráfico. Tá aqui, as temperaturas aqui em graus Celsius. Escolhendo aleatoriamente probabilidade uma das outras regiões para morar, a probabilidade de ele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas é probabilidade. É o número de casos favoráveis sobre o número total de possibilidades do espaço amostral. Unidades. Vamos lá. Ele quer escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas, ou seja, que seja um valor de temperatura menor que 31. O 31 tá aqui. O que a gente faz? A gente pega aqui, ó, e faz um risquinho aqui para ver qual que é menor que 31. Vamos lá. O P, qual que é o número de casos favoráveis? Esse aqui, rural, tá menor que 31, então conta 1. Esse aqui não, esse aqui tá maior, ó. Comercial tá maior que 31. Residencial urbano tá menor e o residencial suburbano tá menor também. Então são quantas? 3 possibilidades, certo? Sobre o número total de possibilidades. Qual que é o número total de possibilidades? Seria 1, 2, 3, 4. Sobre 4. Por que a gente não conta esse? Porque ele falou na questão, escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões, ou seja, ele vai se mudar, escolhendo uma das outras regiões. Então, isso não faz mais parte do espaço amostral que ele quer. Por isso que é 3 sobre 4. Talvez a galerinha pode ter errado aí, confundido. Então, letra E. Questão de probabilidade tranquila também. Próxima questão, 155. Teve, cara, 14% de acerto só ela no exame de 2010. Vamos tentar entender o porquê. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações desse setor do mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve um incremento. O que é incremento? Aumento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre os mesmos nos 6 primeiros meses do ano, considerando que Y e X representam respectivamente as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante. A expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é... Então vamos lá. Em fevereiro tinha 880.605 trabalhadores. Em relação a janeiro, então, como de janeiro para fevereiro aumentou 4.300, então para achar o número de trabalhadores em janeiro eu tenho que pegar os 880.605 de fevereiro menos 4.300, que daria o valor de 176.305. Aí a galerinha já vê isso aqui na questão e já vai marcando, mas aí por isso que erra a questão. O que foi isso aqui? O que significa isso aqui? Isso aqui é o Y em janeiro. Certo? Em janeiro, então, tinha 876.305 pessoas. Em fevereiro, 880.605. E ele falou, aí o que você faz? Você vai vendo na questão. Vamos lá, ele chegou e falou assim, eu quero, a gente já pode eliminar essas duas aqui, que não tem cabimento. Ele falou o seguinte, em janeiro é 1, janeiro é 1, em fevereiro é 2, assim por diante, que no caso seria o X. Vamos fazer em fevereiro. Em fevereiro não tem que ser 2, não tem que ser o X, não tem que ser 2, então tem que ser 4.300 vezes 2, que dá quanto? Vou fazer o C, por exemplo, dá 8.600, certo? Então ficaria
o número de trabalhadores em fevereiro, 872.005 mais 8.600. Esse valor tem que dar esse aqui, ó, o valor de fevereiro, para dar certo a equação. E dá certo, porque 872.005 mais 8.600 é esse valor, 880.605. Vamos calcular agora para o janeiro, por exemplo. O janeiro tem que ter esse valor aqui, 876.305. E tem que ser, o x tem que ser 1. Então, no caso, ia aumentar 4.300. 872.005 mais 4.300 dá esse valor aqui? Dá 876.305. Então, tipo, essa é a resposta. Só que vamos lá para D, por exemplo. Por que ela tá errada? Porque se a gente botar janeiro, que no caso seria 1, ia ficar 876 mais 4.300. Já ia passar do valor do de janeiro, então tá errado. Entendeu? Então já elimina. Vamos à letra E. 880 mais 4.300 vezes 1, que é o de janeiro. Tem que dar esse valor aqui. Já tá errado, porque 880 é maior que 876. Então é a letra C. Essa questão aqui é de função afim. E fazendo desse jeito, ela fica tranquila. Vamos lá, próxima questão. 153. 23% de acerto que teve ela. O índice de massa corporal, IMC, é largamente utilizado há cerca de 200 anos, mas esse cálculo representa muito mais a corpulência que a adiposidade, uma vez que os indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. Uma nova pesquisa apontou o índice de adiposidade corporal como uma alternativa mais fidedigna para quantificar gordura corporal, utilizando a medida do quadril e a altura. A figura mostra como calcular essas medidas, sabendo-se que em mulheres a adiposidade normal está entre 19% e 26%. Ó, outra questãozinha de índice corporal, outra que eu fiz caiu também, desse mesmo jeitinho. Vamos lá. Um jovem com IMC de 20 kg por metro quadrado, 100 cm de circunferência dos quadris e 60 kg de massa corpórea resolveu averiguar seu IAC. Para se enquadrar os níveis de normalidade de gordura corporal, a atitude adequada que esse jovem deve ter diante da nova medida é... Vamos calcular. Então é o seguinte... A gente quer calcular o índice de massa corporal. A gente tem a circunferência, só que não tem a altura. A altura a gente vai ter fazendo o IMC, porque a gente tem o índice de massa corporal e a massa. Aí a gente vai achar a altura. Então vamos fazer. O índice de massa corporal é 20. Se atentar para as unidades de medida, quilo em metro quadrado. A massa é 60 e a altura é H2. Ficaria H2 igual a 60 sobre 20, que é 30. É 3, né? 3, que H é igual a raiz de 3. Só que ele deu que a raiz de 3 é 1,7, então já vou botar 1,7. Achamos a altura. Pronto, agora é só jogar no índice de massa corporal. Eu quero saber o x, que é o índice de massa corporal. A circunferência dele em centímetros é 100, sobre a altura, que é 1,7, vezes a raiz quadrada da altura. Ele deu aqui também raiz quadrada da altura, que é 1,7, 1,3. Então já vou botar 1,3. Isso aqui daria 100 sobre 2,21. Que dá aproximadamente 45. Dá aproximadamente 45,25. Só que tem que subtrair 18, menos 18. Vai dar igual a 27,24 aproximadamente por cento de gordura corporal. Só que ele falou que o normal é entre 19%, para uma mulher é entre 19% e 26%. No caso, ele está maior, né? Está 27%, então o que essa jovem deveria fazer? No caso, ultrapassou 26%, cerca de 1,2%, certo? Então o que ela deveria fazer? Reduzir o seu excesso de gordura em cerca de 1%, certo? Essa questão é um pouco mais... Cara, não é difícil, mas envolver essa questão de reduzir o excesso de gordura, envolver mais de uma matéria e tal, pode ficar um pouco complicado. Mas tranquila também. Próxima questão, 178, que vai ser a penúltima média. Vamos lá. Considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimentos, com rentabilidade líquida garantida pelo período de um ano, conforme descrito. O investimento A é 3% ao mês, o B 36% ao ano, e o C 18 ao semestre. A rentabilidade para esses investimentos incide sobre o valor do período anterior. O que isso quer dizer? Que é como se fosse um juro composto, porque incide de cada mês, vai incidindo do valor anterior. Ou seja, vamos supor esse aqui, o A, que é 1,3, que é 3%. No primeiro vai ser X, no primeiro mês. Aí no próximo mês ele vai aumentar 3%, então vai ser 1,03X. Aí no outro mês vai esse novo 3% que vai
ser aumentado, vai ser sobre o valor, não o valor inicial x, e sim o valor anterior, que é 1,03x. Por isso que dá aquela questão de montante igual ao capital, esse valor aqui, ó, 1 mais a taxa ó, de 0,03 elevado a n, que é os juros compostos. Isso que ele estava querendo dizer, mas bora. Aí deu rentabilidade e tal. Aproximação aqui. Para escolher um investimento com maior rentabilidade anual, ele quer rentabilidade anual. Então qual que ele deve escolher? Bora lá? Vamos ver cada um. Vamos ver o A primeiro. O A é 3% ao mês, certo? Só que tem que ser um ano. Então, um ano tem 12 meses, certo? Então seria a taxa de aumento 1 mais I vezes N, né? Que eu vou botar. Que seria igual 1,003%. Só que vezes 12, você concorda? Porque são 12 meses. Só que é impossível calcular isso aqui, porque vai ser 1,03 vezes 1,03, 12 vezes. Só que ele deu o quadro aqui, ó, de aproximação. Que no caso, seria o N, ó, 12. Então dá 1,4226. O que significa isso aqui? Significa que a rentabilidade desse investimento A foi 42%, porque o 100% era o 1, era o normal, agora ficou 1,4, aumentou 42%. Então foi 42,6% de rentabilidade desse anual. Vamos do B. Ele já botou ao ano direto, então vai ser quanto? 36%. Então vai ter uma rentabilidade de 36%, porque ele já botou ao ano. E é menor, o A é maior que o B. Vamos pro C. 18 ao semestre. Semestres são 6. Então o que a gente tem que fazer? Calcular 1,18 duas vezes. Porque é como se fosse para dar um ano, certo? Então ficaria 1,18 vezes 1,18 dá 1,154. Cara, essa questão deixou muita gente confusa. Bora lá. O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno do seu centro. Uma questão estranha, velho. Mas mais ou menos o seguinte que a gente poderia supor, né? O que ele queria. É o seguinte. Aqui tá o polígono, certo? Esse aqui. Aí a gente pega o centro dele e percebe o seguinte, que ele girar pra cá e depois girar pra cá, ele vai continuar a mesma forma dele. Então por isso que ele falou que é invariante, saca? E esse polígono, se a gente for ver, é como se fosse 3 hexágonos, certo? Então, qual que é o ângulo interno do hexágono? É 120. Ou a gente pode supor que como aqui é uma rotação que ele vai fazer é 360, dividido em 3 partes. Que ficaria 120 para cada. Por isso que é 120. Essa questão aqui não tem nem como explicar direito, não. É mais complicada mesmo. Essa questão, por ter essa palavra invariante, ficou meio estranha. Ficou meio dúbia, sabe? Então, é a letra B, 120. Por isso é uma questão média e fez muita gente errar. Acho que deu 20% de acerto nela. Vamos para a próxima. Agora são as 4 questões difíceis que você pode errar. O resto você tinha que acertar. Talvez essa você podia errar também, porque ela ficou confusa. 4 mais difíceis. Ah não, são 3 só. Tem essa aqui que é média, que é a questão da escala de Locke. Última questão média. Apesar dela ter sido média, ela teve 13% de acerto no Enem. Foi uma das que tiveram a menor porcentagem. Vamos, bora lá. A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada como MW, introduzida em 1979 por Ebbinghaus, substitui a escala Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e M0 se relacionam pela forma. Aí ele deu a forma. Essa questão já é manjada. Já escala Richter. Já caiu direto, já caiu várias vezes no Enem. Bora lá. Onde M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície, através dos sismogramas, cuja unidade é o DINA vezes cm. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 13 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude de MW igual a 7,3, mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos. Qual foi o momento sísmico M0 do terremoto Kobe? Bora lá. Então vamos lá. Ele quer saber o M0, certo? E para a gente achar o M0, a gente precisa resolver essa equação logarítmica, essa função logarítmica. No caso, MW é 7,3, certo? Então eu vou já botar aqui, ó, 7,3. Aí passa para lá,
dá... Repassa 10,7 para lá somando, dá 18, igual a 2 terços log de 10 m0. Aí eu vou passar o 3 para lá e o 2 dividindo. Já vou dividir. Dá 9 e o 3 multiplicando. Então dá 27 igual a log na base 10 de m0. Aí é o seguinte, essa questão se tornou difícil porque algumas pessoas não sabem fazer isso aqui. O quê? Como que a gente faz para tirar o log? É uma propriedade do log. Tirar esse log aqui. A gente pode pegar a base e elevar 27. No caso ficava 10 e o expoente 27. Passa para cá elevando. Ficaria m0 igual a 10 elevado a 27. Assim que a gente tira o log da expressão. Então, qual que é o gabarito? Letra E. Essa questão teve 3% de acerto, porque log, geralmente, a galera não sabe muito. Mas é uma questão média, não é muito difícil, não. Então, galera, questão 144. Tá entre as 3 mais difíceis do Enem. No final, eu vou explicar o porquê. Bora. Estritamente de visão geométrica, que você conseguir visualizar a figura. Então vamos lá, olha só. A questão 144 do Enem 2011. Uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de 4 cortes em um sólido que tem a forma de um cubo. No esquema estão indicados o sólido original, que é o cubo, e a pirâmide obtida a partir dele. Tá aqui, né? Os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos. Então essa pirâmide aqui, ó, poderia redesenhá-la aqui dentro assim, né? Dessa forma aqui, ó. É ou não é? Olha aí. Redesenhando a pirâmide aqui dentro desse cubo. Vai ficar dessa forma aqui mais ou menos, certo? Beleza. E aí é o seguinte, o ponto O é central na face superior do cubo, tá bem no meio aqui dessa face superior. Os 4 cortes saem de O em direção às arestas AB, BC, AB e CD, nessa ordem. Após os cortes, são descartados 4 sólidos. Os formatos dos sólidos descartados são quais? Ora, no primeiro corte aqui, ó, ele vai cortar bem aqui assim, né, ó. Aqui vai arrancar essa parte fora aqui, ó. Certo? Acho que fica mais fácil a gente visualizar aqui uma figura. Então vamos lá, olha só. Essa figura aqui, ó, vai te determinar exatamente como é que vai ficar esse caso do corte, do primeiro corte, ó. Pegou essa parte aqui, ó, e cortou fora. Tô fazendo em vermelho aqui, ó. Essa parte toda aqui vai cair fora. E essa aqui do outro lado também vai cair fora. Então, esses dois sólidos aqui que foram cortados têm exatamente o mesmo formato. Porém, quando eu fizer outro corte aqui, ó, quando for retirada essa outra parte aqui da figura que permaneceu lá para determinar a pirâmide, esse novo formato aqui, ele vai ser diferente daquele primeiro. Vai ou não vai? Olha só, quando cortar esse pedaço aqui vai ser diferente desse, que vai ser, por sua vez, esse daqui, ó, vai ser igual a esse aqui. Logo, a resposta aqui é o seguinte, são todos iguais? Não. Todos diferentes? Não. 3 iguais ou diferentes? Também não. Apenas 2 iguais? Não. É a letra E, iguais 2 a 2. Esses dois aqui, ó, 1, 2. Esses dois são iguais. Esse aqui também, ó, 1, 2, também são iguais, têm os mesmos formatos. Logo, a resposta aqui é a letra E de eita. Compreendi a solução, consegui visualizar perfeitamente, e isso aí eu vou aprender simplesmente treinando muito as questões de visualização geométrica, que são muito importantes, tranquilo? Então, por esse vídeo aqui é só, espero que você tenha compreendido. É, questãozinha complicada, né? Você conseguir imaginar esses cortes aqui. Geralmente a galera ia botar os 4 lados, todos os sólidos iguais. Porque só ia cortar aqui, desse lado de cá e atrás. Essa questão, cara, a gente só consegue acertar ela resolvendo vários tipos desse modelo. Mas questão bem difícil por causa disso e muito confusa também. Então, galera, a segunda questão das 3 mais difíceis é geometria analítica. Sempre quando cai geometria analítica, geralmente são as 5... É uma das questões mais difíceis da prova. Vocês vão entender por quê. Essa aqui foi bem legal, essa questão. Bora lá. Sou Carlos Alex, vamos fazer mais uma questão agora em Enem 2011, que diz assim, ó. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias dos eixos são dadas em quilômetros. A reta y igual a z mais 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P, menos 5 e 5, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse previsto em estação de metrô, de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior do que 5. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto. Então, o primeiro passo, né? Essa reta aqui, certo? Ela é a reta y igual a z mais 4, certo? Esse é o nosso primeiro passo. Segundo passo, eu tenho que verificar que meu pontamento é menos 5 e 5. Esse pontamento é menos 5 e 5, meu ponto P. Aí o que acontece? Vai ter um ponto na reta e essa distância tem que ser menor do que 5. Muita calma, tá bom? O que acontece? Eu tenho que verificar das alternativas quais são realmente os pontos que estão na reta. Porque como ele delimitou menor do que 5, aí existem infinitos valores, né? Então vamos lá. Usando o primeiro ponto, né, da alternativa A, quando x é menos 5, y é 0. Então vamos substituir. Então vai ficar 0 igual a menos 1. Opa, isso não é verdade. Então elimina. Vamos pegar o segundo ponto, ó. Quando o x é menos 3, o y é 1. Opa, esse aqui é verdade. Então ok, primeiro. Não é igual a 1, né? Vamos pegar o terceiro ponto aqui. Quando o x é 2, o y é 1, né? Menos 2 mais 4, opa, não é verdade. O próximo, quando o x é 0, o y é 4. Então 0 mais 4. No caso, o x que eu estou falando é o z aqui, tá bom, pessoal? 4 é igual a 4. Opa, verdade. E o último, quando o x é 2, o y é 6. Então 6 é igual a 2 mais 4, 6 é igual a 6, verdade. Pronto, então eu tenho esses 3 pontos que estão na reta. Aí o que eu vou fazer, certo? O meu ponto não é menos 5 e 5.
Agora eu vou verificar os pontos que eu tenho, por exemplo, o primeiro, menos 3 e 1. Vou verificar a distância deles, se essa distância é menor que 5. Então vamos lá. x1, y1, x2, y2. Deixa eu dar uma baixada aqui. Pronto, tá aqui bonitinho, deixa aqui pra ver. Para quem não lembra, a distância entre dois pontos é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então essa distância vai ficar a raiz quadrada de menos 3, aí menos 5 ao quadrado, mais 1 menos 5 ao quadrado. Então essa distância é menos 3 mais 5 ao quadrado, mais menos 4, eu vou ter feito direto, mas tudo bem, menos 4 ao quadrado. Vou fazer devagarzinho mesmo, né? Menos 3 mais 5 é 2, 2 ao quadrado 4. Menos 4 ao quadrado 16. Opa, peraí, esse é o momento que você tem que refletir, né? Isso aqui vai dar a raiz de 20. E a raiz de 20, ó, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, qualquer número que for menor que a raiz quadrada de 25 é verdade. Então, essa alternativa que dá o ponto menos 3 e 1 já é o ponto, olha que coisa boa. É o ponto que nós queríamos, então, a alternativa correta, a alternativa B de bombonzinho. Você pode deixar os outros, né? Eu vou até colocar aqui outro ponto para fazer, não sei se menos 5, 5, 0 e 4. Eu vou falar novamente, como ele falou menor que 5, ele foi muito específico, menor que 5, né? Existem infinitos locais, né? Talvez não aqui porque a distância aumenta, mas existem alguns locais aqui, então, não tem, na verdade, tem que fazer esse teste mesmo. Então aqui, x1, y1, x2, y2, já fazer mais direto. A raiz quadrada vai ficar x2 menos x1, então 0 menos 5 vai dar 5. E 4 menos 5 vai ficar menos 1 ao quadrado. Vai ficar 25 mais 1, vai dar a raiz quadrada de 26. Maior que a raiz de 25 é 5. Então tá fora esse ponto. E 2 e 6, né? Menos 5 e 5. E 2 e 6 vai ficar, ó, a distância é 2 menos 5 vai ficar mais. Então 2 mais 5, 7 ao quadrado. Esse, você que passou mesmo. 6 menos 5 vai dar 1 ao quadrado. Então vai ficar a raiz de 50, bem maior. Então, como nós já tínhamos falado, a alternativa correta B de bombonzinho. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Então, galera, tem um jeito mais fácil de fazer essa questão. A gente ia testando por alternativa. A gente podia ser 1 por 1, só que como não tem, ele já mostrou que só tem dígito dessas 3, eu vou fazer só com essas 3. A gente pegando coordenada por coordenada e botando no plano cartesiano e vendo a distância. Por exemplo, começarei com a letra E. 2 e 6. x2 e 6 aqui. Essa distância ia ultrapassar muito o 5. Então já estava errado. 0 e 4 agora. Vou pegar o 0 e 4. Seria bem aqui. Cara, essa distância daqui, do 5 até aqui, é 0. Só que não é esse valor, é esse valor aqui, ó. Ia ser um valor também perigoso de ser maior que 5. Que ia dar tipo um triângulo aqui, com esse valor sendo 5, e o outro, e acho que ia dar maior um pouco. Agora, o que sobrou foi o menos 3 e 1, vou fazer com menos 3 e 1. E outra propriedade que a gente tem que saber, quando a gente quer a menor distância de um ponto a uma reta, a gente tem que pegar uma linha tracejada que dá 90 graus, é a menor distância. Ou seja, a distância ficaria aqui, ó, entre essas coordenadas aqui. E se você for perceber, menos 3 e 1, ó, menos 3, ficaria mais ou menos aqui, né? Aqui tá dentro do espaço, menos 3 e 1, aqui 1, ficaria mais ou menos aqui, nesse espaço aqui, que daria a menor distância. E quanto mais ele afastasse para lá, maior ia aumentando ainda mais a distância. Questãozinha top. É geometria analítica. Toda vez que cai geometria analítica é uma questão considerada difícil. E dessa vez foi também como de costume. Então vamos lá. A última questão considerada difícil. As 3 que eu já marquei, essa é a última. Análise combinatória. Por isso que toda questão de análise combinatória vai ser considerada difícil. Essa aqui foi análise combinatória, subtópico de permutação. Vamos lá, vamos ver a questão. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente, importante, e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos, importante também, e em nenhum deles aparecem dígitos pares. Outra restrição. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é... Bora lá. Primeiro, já que ele falou que não aparece dígito par, a gente só tem que botar os ímpares. Quais são os ímpares? De 1 a 10. 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, certo? Dão 5 números. A gente vai ter que permutar esses 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Em ordem crescente até chegar aos 75.913. Vamos lá, começar pelo... Vamos fazer o seguinte. Eu vou começar pelo menor. Qual que é o menor? É o 1. Então, eu vou fixar 1 aqui. Quantos que sobra de possibilidade para o próximo número? 4, né? E não pode ser 5 de novo, porque ele falou que tem que ser algarismos distintos. Então, se 1 já foi, então você tira ele e vai sobrar só 4. 4, depois 3, depois 2, depois 1. Retira 4 fatorial, que aqui dá 24, certo? Então, os que começam com o algarismo 1 são os 24 primeiros. Agora para o segundo.
Qual será o próximo em ordem crescente? Foi o 1, né? Já foi o 1. O próximo será o 3. Então, começando com o algarismo 3, a gente tem a mesma quantidade de possibilidade, 4 fatorial, que dá igual a 24. Depois, o 5, o que começa com 5, 24. Aí, no próximo, que seria os com 7. Então já cheguei, ele já falou com, ele já pediu, ó, já chegamos perto. Aí o que a gente tem que fazer? A gente não pode botar de novo 4 fatorial, porque se a gente botar mais 24, a gente está considerando todos os algarismos que começam com 7. Aí a gente não acha a resposta. Então, o que a gente faz? A gente já bota o próximo, que é 5. Já restringindo 5. Então vamos restringir mais ainda. Vamos lá na sequência. Do 7, depois em ordem crescente, virar 1, certo? Então, os que começam com 7 e 1, tem quantas mais possibilidades? 3 fatorial, que seria 3, 2 e 1, 6, certo? Fixar o 7 e 1. O próximo. 7, 3. Mais 6 também. Mais 6. O próximo já seria o 5, certo? Só que ele quer o 5, depois 913. Então o que a gente faz? A gente pega o 5 e bota em ordem crescente de novo. Qual que vai ser o próximo? 1. Então aqui vai ter duas possibilidades e aqui uma. Vou fixar. Duas possibilidades. Agora outra possibilidade. 7, 5 com o 3. Certo? Daria 2. Depois aqui de novo, seria o 5, o próximo, mas o 5 já tá aqui, então não pode usar o 5. Pode usar o próximo 7. Não pode botar 7 aqui, porque já tá aqui o 7. Então seria o 9. Então já estamos chegando, ó. 7. 7. Sete. Então, o próximo seria 7, 5 e 9. Você teria duas chances, né? Mais duas chances. Mas vamos supor, o primeiro que vai vir depois, o algarismo que deve vir depois do 9 para ser em ordem crescente, tem que ser o 1 e o... E esse algarismo 1 e o que sobrou, o 3, certo? Ou seja, que é o que ele pediu, 75.913. Então, conta 1, certo? Vamos supor, qual que seria o próximo? Seria 7, o 5 e o 9, fixado, que eu fixei. E seria o 3, seria o algarismo 3 e 1. Esse aqui de cima é menor e esse aqui é maior. Então ele pediu exatamente esse. Então vamos contar, como é que a gente faz? Vamos calcular. Soma 24 mais 24 mais 24. Dá 72. 6 mais 6, 12 mais 5, 17. 72 mais 17 dá igual a 89. Letra E. Questão, qual que é essa? Permutação, aquele modelo, análise combinatória, subtópico de permutação, aquele modelo algarismo que tem na permutação. Toda questão de análise combinatória é considerada difícil. Essa foi complicadinha, só que é um modelo manjado já. Então você tem que acertar, se tiver hoje no Enem. Porque essa prova foi de 2011, né? Tipo assim, era uma das primeiras vezes que caía isso e tal. Mas hoje você tem que saber fazer uma dessa aqui. Você quer acertar 38 e 39, mas ela foi considerada difícil. Porque praticamente muita pouca gente acerta. Deixa eu ver. Teve só 16% de acerto ela. Certo? Valeu, galerinha. Falou.